O meu filho foi um jovem exemplar. A cidade ficou em luto com a sua trágica morte. Ele foi brutalmente assassinado. Ele estava trabalhando, prestando serviço à sociedade, tinha um coração bom. O que a gente poderia dizer, Jorge, para o nosso irmão, que talvez nem seja espírita, né, Jorge? A doutrina espírita, ela trata a vida terrena como se ela não fosse a única dimensão que nós temos. Então, ela não enxerga que, de repente, os nossos filhos, quando morrem, eles desaparecem. A doutrina espírita enxerga todos nós como espíritos, que existíamos antes do corpo, existimos durante a existência física e vamos continuar existindo depois. A desencarnação de um filho, embora seja uma dor terrível, amarga demais, certamente a mais amarga de todas as dores que a criatura humana possa experimentar na Terra, apesar de todas essas circunstâncias, ela é, na verdade, uma situação na qual esse processo de sofrimento que a gente está atravessando, ele encontra um entendimento na doutrina espírita pela percepção de que os nossos filhos existirão depois, ou seja, eles vão continuar existindo. Nossos filhos desencarnados vivem. E além de viverem, nós também viveremos. Nós nos reencontraremos. Nós teremos a oportunidade de novamente nos vermos e dizermos que nos amamos. E pelo processo da reencarnação, nós iremos nos reencontrar muitas outras vezes, porque a morte não tem poder sobre o amor. O amor é a força maior do universo. E não existe, portanto, nada que possa deter o amor entre as criaturas. Nossos filhos desencarnam, tornam-se espíritos, continuam a participar das nossas vidas, a visitar os nossos lares, a estar presentes nas nossas festas, nos nossos momentos de alegria e também nos nossos momentos de tristeza. E quando nós desencarnarmos, eles estarão lá para nos recepcionar para esse nosso momento de retomada no mundo espiritual. Mas o que dói em você não é somente a ausência do filho. É a forma brutal como tudo aconteceu. O que o Espiritismo nos fala é que a desencarnação, a morte, ela é um fenômeno extremamente relevante na vida da pessoa para que seja fruto do acaso. Então, não é razoável nós imaginarmos que aquilo aconteceu como fruto do acaso. Não era para acontecer. O que o Espiritismo nos fala é que determinados indivíduos, eles renascem para terem uma existência mais curta, desencarnarem aos 20 anos, 22, 25, 28 anos. Nossa, mas é muito jovem. Mas eles renascem dentro dessa perspectiva de estarem na Terra por um período de tempo curto. E eles irão, então, desencarnar. Qual a estratégia para desencarnar? Pode ser uma doença, pode ser um acidente de trânsito, pode ser um assalto, pode ser uma queda de um lugar. Então, o método pelo qual os nossos filhos eles vão partir de volta para o mundo espiritual vai depender das circunstâncias que se apresentam. Se o seu filho desencarnou numa idade jovem demais, o que a doutrina espírita nos aponta é que, muito provavelmente, esse companheiro tinha, evidentemente, uma programação para uma existência curta, as chamadas mortes prematuras. Uma existência curta, na qual, em função das nossas dificuldades, dos nossos dramas, a gente, quando se deu conta, ele desencarnou. Poderia ser por outra via? Poderia, mas aquela janela de tempo em que ele desencarnou era exatamente a prevista para que ele voltasse para o mundo espiritual.
Não era necessário que fosse pelo assassinato. O indivíduo que comete esse crime se inscreve nas leis de Deus e vai responder por isso. De forma alguma estamos abonando a ação que ele fez. Ela tem que ser, evidentemente, alcançada pela lei. E ele tem que ser, evidentemente, responsabilizado. Muito provavelmente por latrocínio, não sei, pelo que eu deu a entender é uma pena bastante severa. Então, nós vamos perceber aí que nós não estamos abonando o crime feito. As pessoas terão que responder na extensão do equívoco que cometeram. Agora, nós, como pais, nós temos que cuidar de alguns elementos. O primeiro deles é ter a certeza de que os nossos filhos continuam vivos. Isso é fundamental para acalentar os nossos corações. O segundo é saber que nós nos reencontraremos porque o amor é maior do que tudo. O terceiro é entender que na programação espiritual ele partiria nessa época e que o incidente foi apenas um instrumento para que isso acontecesse. E além de todas essas coisas, coroando todos esses processos, promover em nós a capacidade de retomada das nossas existências. Porque se nós mergulharmos fundo no ódio, no desejo de vingança, ou em algum outro sentimento desse tipo, de fazer justiças com as próprias mãos, nós vamos nos inscrever na lei de causa e efeito, como esse rapaz já se inscreveu. Se ele cometeu o delito, a responsabilidade é dele. E se nós compreendemos o que seja, na verdade, a lei de Deus, nós temos que fazer um esforço enorme de aceitar que Deus agirá, porque a gente sabe o volume de dores que a Terra tem. O volume de dores, de sofrimento, de desequilíbrios que a Terra possui, são as consequências dos erros do homem, do ontem e do hoje. Eu não preciso sujar as minhas mãos de sangue para que as coisas se equilibrem. Eu não preciso. Então, o desejo de vingança, a vontade de devolver o mal com o mal, ele deve ficar longe de nós. Porque quando eu devolvo o mal com o mal que eu recebi, eu me insiro na lei de causa e efeito para reencontrar com essa pessoa. Imagina você ter que conviver no futuro ao lado de uma pessoa que você tanto odeia. Então, o esforço para tirar o ódio, o esforço para tirar o desejo de vingança é fundamental, para que a gente consiga caminhar. O processo legal vai seguir, o Ministério Público, o ator privado da ação penal, vai tomar conta da ação, não precisa você fazer nada. O promotor vai tomar conta de tudo, vai levá-lo ao julgamento, vai acontecer. Você não precisa sujar as suas mãos para que você não atrapalhe o seu futuro espiritual, para que você não entristeça ainda mais o coração da mãe dele. Agora é forrar-se da certeza do amanhã, da compreensão de que Deus é o Senhor de todas as coisas, de que nós estamos apenas vestindo corpos de carne, mas que somos espíritos imortais, para que a gente consiga se desembaraçar de tudo isso e chegar ao mundo espiritual sem havermos nos aliançado com o mal por havermos recebido o mal. É um esforço imenso, eu sei, mas é a única estratégia para que nós façamos um futuro feliz ao lado do nosso filho. Se você odiar e quiser vingança, você se afasta do seu filho, porque é o amor que nos reúne. Se você partir para um processo de vingança e de ódio, você se afasta do amor da sua vida. E no futuro, quando você quiser ir ao encontro dele, os fios da lei de causa e efeito estarão levando você na direção contrária, na direção daquele que, por alguma forma, infelicitou a sua história de vida. Mas o entendimento da vida espiritual auxilia para que a gente não faça esse movimento infeliz,
mas se liberte verdadeiramente, num esforço quase que sobre-humano, mas necessário para que a gente alcance a felicidade mais cedo.